E é com regozijo que estamos na casa de Deus nesta noite. O Brasil venceu hoje, né? Porque amanhã a gente volta a trabalhar normal, né? Sem preocupar mais com esse negócio aí de chuta para lá, chuta para cá. Então foi uma vitória. Estamos alegres porque estamos no Senhor, nossa alegria é o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, os versículos 1 a 10, que nós leremos para nossa instrução nesta hora. Convido a todos para que postemos-nos em pé, com reverência acompanhemos a leitura bíblica, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Rogamos a Ti, ó Deus, que neste momento do Teu culto ao Senhor, Tu nos instruas através da exposição da Tua palavra, sob a luz do Teu Espírito Santo, conduzindo os nossos corações com o entendimento espiritual que somente o Senhor pode propiciar-nos. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Sois edificados casa espiritual. Há várias expressões nesta passagem de Pedro que referem a nossa condição de igreja. Nesta semana que passou, nós completamos como igreja organizada 138 anos. Foi no dia 1º de julho. E como só ia acontecer, sempre nesta data nós elevamos a Deus culto de ações de graças, de louvor. Muitos estiveram participando deste evento especial de adoração e buscando a face de Deus em gratidão pela vida da nossa igreja. São quase 150 anos, né? E isto é sinal da provisão de Deus, é sinal da sua bênção, da sua presença entre nós. E Pedro diz que esta igreja é casa espiritual, mas também é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. E nesse particular, algo muito especial. É povo de propriedade exclusiva de Deus que não era povo, não era considerado assim, não era visto como tal, mas aprove o Senhor nos chamar como seu povo. É graça de Deus, é bondade de Deus, é amor infinito de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas o Senhor derramou sua hesed sobre nós, sua grande misericórdia sobre o seu povo. Todas estas expressões aqui na carta de Pedro apontam para a realidade da igreja. Igreja não é
o endereço, o edifício, o templo, as condições internas, sua acústica, nem mesmo o programa que é levado a efeito de caráter litúrgico. A igreja é exatamente isso, uma casa espiritual. É a raça eleita, é a nação santa, é o sacerdócio real, é o povo do Senhor. Mas é notável que aqui, justamente nesta passagem, não se menciona aquilo que é bastante comum em outros lugares, que a igreja é o corpo vivo de Cristo. E nós temos insistido neste ano sobre o tema para que todos sejam um, agora adentrando a segunda etapa do ano, o terceiro trimestre, nós vamos enfatizar a marca da unidade da igreja como corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Cada qual aqui tem o seu papel, sua função na igreja, e todos estamos vinculados à cabeça, que é o Senhor Jesus. Ele é quem dá o comando. Ele é quem diz assim: agora você marcha para lá, agora você recua para cá, agora você estende o braço nessa direção, agora você se aquieta, agora você se acomoda. É o Senhor de Jesus dirigindo o seu corpo. Mas se, nesta passagem, Pedro não menciona, como poderia fazê-lo, que a igreja é o corpo de Cristo, eu tenho a impressão que não deixa de fazê-lo, mas de um outro modo. E de um modo que traz ao nosso entendimento a necessidade de sermos zelosos, de sermos cuidadosos, de velarmos, de atendermos, de assistirmos ao corpo de Cristo. Como é que você está cuidando do seu corpo? Esse aqui, né? O seu aí, né? Você está se exercitando, está comendo direitinho, está indo às consultas médicas com regularidade, fazendo os exames necessários, ou você tem aquela impressão assim que você é suficientemente atlético que dispensa médico, ou na prática, né? Não vou no médico para ele não descobrir que eu estou doente, né? Ou eu não descobri, né, que estou doente, né? Nós temos que cuidar do nosso físico, e se nós temos que cuidar desse corpo mortal, nós devemos ser mais cuidadosos ainda com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E tendo isso em mente, como casa espiritual que nós somos, como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós devemos cuidar, estar cuidando bem do corpo de Cristo. E num sentido muito particular, que aqui nós vamos observar alguns aspectos que dizem respeito à questão corporal mesmo. Nosso corpo, se a gente quiser ser resumido, é constituído de cabeça, tronco e membros. Não é assim que a gente aprendeu na escola? Bom, depois a gente entra no detalhe, né? Os membros superiores, os membros inferiores, os órgãos internos, os variados sistemas que funcionam dentro de nós, tudo forma um conjunto tremendo, né? Uma coisa assim complexa, mas que no final produz todos os resultados que nós devemos demonstrar como seres humanos. E aqui nós vamos observar isso na narrativa de Pedro, cuidando bem do corpo de Cristo. Primeiro de tudo, tendo um coração puro. Um coração puro. Pedro diz no primeiro versículo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. E aí deu um piripaque, você foi ao médico, aí fizeram um eletro e descobriram que você estava entupido. Suas artérias estavam cheias de gordura. Não vou nem olhar para o Elmo aqui, porque faz tempo isso, graças a Deus você está bem aí, né? Mas também o tanto de churrasco que ele come, só podia ter dado nisso. Mas Deus cuidou de você bem, né, Giovana? Orações e tudo mais, né? E enchemos, às vezes, o nosso coração, através de todo o sistema que ele funciona, de coisas que deveríamos evitar, que deveríamos zelar, deveríamos cuidar, e vamos enchendo o nosso organismo daquilo que não presta. O mesmo vale dizer
em relação àquilo que chamamos de coração, que não é um músculo que bate aqui no nosso tórax, que não é um órgão físico, mas é a síntese da nossa vida, é a sede da nossa alma, é aquilo que nós somos de verdade. E aí é de se perguntar: será que nós não estamos entupidos de tudo quanto é coisa ruim? Aqui, rapidamente elencado por Pedro como maldade, dolo, hipocrisias, invejas, maledicências. E eu acho interessante porque Pedro se vale de um plural aqui, mesmo que as duas primeiras expressões, maldade e dolo, não estejam no plural, mas se diz assim, de toda maldade. É uma outra maneira de falar de algo que não é apenas uma unidade, são muitas. Como é fácil a gente guardar maldade no coração, ser maldoso, agir e pensar com maldade para com outrem, e muitas vezes para conosco mesmo, conservando dentro de nós aquilo que não vai produzir benefício nenhum. Então a gente está cometendo maldade contra si mesmo. Dolo, expressão que encerra uma atitude premeditada, né? A gente, quando acompanha aí o noticiário acerca de algum crime que foi cometido, se diz assim, tem o crime culposo e o crime doloso. O culposo tem atenuantes, não teve a intenção de matar, mas matou, vai ter que passar por um processo. Mas o doloso é mais grave, porque teve a intenção de, armou, preparou. E vamos parar e pensar aqui, quantas vezes a nossa mente não se deixa levar por artimanhas, por ardis, indo na direção uns dos outros, neste objetivo de causar algum tipo de situação desconfortável, aprontar um para com o outro, toda sorte de maldade, dolo, hipocrisias. Aqui ele já diz, agora é no plural mesmo, né? Hipocrisias, a capacidade de mostrarmos uma coisa sentindo outra, sendo outro, revelando através das nossas palavras algo que as nossas atitudes não demonstram. A hipocrisia se revela dentro de um ambiente teatral, em que uma dramatização é levada e feita pelo ator. Quantos de nós agimos como atores? Estamos mascarados. Não há autenticidade, não há um caráter genuíno, sincero. Invejas. A inveja como danifica o nosso coração, né? Sempre achando que o que o outro tem, o outro possui, o outro é, o outro faz, é o desejável, é o que eu deveria ter e não tenho, e essa inveja vai carcomendo meu coração por dentro. Maledicências, um termo nobre, uma expressão eminentemente bíblica, mas que simplesmente se resume no desejo de falar mal dos outros. No popular, né? Fofocar. E às vezes com ares piedosos, né? Quantos de nós, às vezes, não recebemos um contato de alguém que diz, sabe do fulano, do pastor, do presbítero, do irmãozinho, da pessoa do louvor. Mas eu só estou falando isso para você orar por ele. A essas alturas ninguém mais lembra de orar, né? Já entrou na corrente sanguínea aquela maldade, o falar mal um do outro. Nós estamos com a mesa posta nesta noite. É dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E ela nos diz nitidamente, através desta simbologia, que Cristo teve o seu corpo partido como o pão está partido, e o seu sangue vertido, o sangue carmesim, como o cálice que vamos beber, para que nós sejamos limpados de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências e tudo mais que a gente puder colocar aqui numa longa lista de coisas que trazem impureza para o nosso coração. Esta é uma noite especial.
para nós passarmos aqui por um processo de depuração, de limpeza. Já oramos no culto pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas é preciso que isso não fique apenas num protocolo, mas numa dinâmica de vida que vai mostrando como nós estamos cuidando bem do corpo de Cristo, a partir de cada um de nós. Talvez eu não possa fazer muito por outrem, mas eu posso fazer a partir de mim, e cada qual cuidando do que lhe diz respeito. Uma sanidade no corpo de Cristo vai manifestar-se. Um coração puro. O corpo de Cristo precisa ter o coração purificado, e o sangue de Jesus Cristo foi derramado para purificar-nos de todas as injustiças, de todas as maldades, de todas as maledicências, cuidando bem do corpo de Cristo, começando com um coração puro. Mas em segundo lugar, cuidando bem do corpo, com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Porque ato contínuo, Pedro diz assim: limpados, coração fluindo bem, sangue não está bloqueado, está tudo jogando na corrente ali, facilitando todos os movimentos. Pois é, então desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual é a palavra viva de Deus. O alimento mais necessário que nós precisamos são as Escrituras Sagradas. O conhecer a vontade do Senhor, à luz do que Ele revela a nós, nos traz vigor, força, energia, para podermos dar as corridas que a vida exige de nós, não ficarmos fatigados, porque às vezes tem prorrogação, sabe? Hoje não teve não, né? E a gente não está preparado para a prorrogação, né? A gente não está preparado para os embates, porque nos falta nutrimento, energia, força espiritual, que advém desse genuíno leite espiritual. É interessante porque a figura precisa sempre ser avaliada dentro do seu contexto. Por exemplo, Jesus, em certa ocasião, tomou um menino e disse: se vocês não se tornarem como crianças, não vão ver o reino dos céus. Só que em outro lugar a Bíblia diz assim, que a gente às vezes está agindo como infante espiritual, que a gente já devia ser maduro e ainda tem infantilidade. Aqui, Pedro retrocede então para o recém-nascido, o bebezinho, para tirar o que de lição aqui? Aquela fome que ele tem, porque enquanto estava no útero da mãe, ali ele era nutrido de tudo que precisava em todo o tempo no seu desenvolvimento. Daí ele vem à luz, já é um grande impacto. Ele estava no escuro, agora é claridade absoluta. Acho que todo bebezinho, quando nasce, tem que dar um óculos escuro para ele, né? Mais com as lâmpadas que tem dentro, né? do centro cirúrgico, né? E aí ele já se sente impactado, mas passa um pouquinho e ele arma o berreiro. E é bom que seja assim, né? É sinal de que está forte, está vigoroso. O pulmão explode para dizer: ó, estou agora aqui, viu, gente? Pode trazer a primeira mamada da minha mãe. Ele está com fome. Nós temos que ter esta mesma fome espiritual, não importa quanto tempo de vida cristã a gente tenha, não somos mais bebezinhos, somos maduros, somos líderes, somos pessoas experimentadas, mas esta fome espiritual deve acompanhar-nos sempre. E cada versículo da Bíblia, cada capítulo vencido, e cada livro que avançamos, aquilo vai nutrindo-nos. Os ouvidos, e juntamente com os ouvidos, a totalidade do nosso ser, atentos à palavra de Deus. Assim a gente cuida bem do corpo de Cristo. Por isso nós primamos na casa de Deus, no culto do Senhor, pela exposição da palavra, pelo ensino das Escrituras, porque é isto que vai nos dar a musculatura espiritual que nós tanto precisamos. E então Pedro avança. Depois de sugerir um coração puro, os cuidados com o corpo de Cristo,
os ouvidos atentos à palavra de Deus que vai alimentar-nos vigorosamente, ele vai dizer no versículo 4: chegando-vos para ele, a pedra que foi rejeitada, a pedra que no final se tornou rocha de ofensa. Ele vai trabalhando profundamente essa questão de como entendemos Cristo como pedra. É pedra que traz coesão, mas ao mesmo tempo ele é rocha de ofensa. Não importa, a gente tem que aproximar-se dele, chegando-se para ele. E quando esta figura, quando esta ideia é apresentada, vem-nos exatamente a figura de um abraço, braços dados com Cristo. Não podemos cuidar melhor do corpo de Cristo do que estarmos abraçados com Ele, do que sermos abraçados por Ele, mas não renegarmos este abraço. O Senhor sempre vem na nossa direção, seus braços estão abertos para nós, mas a gente não corresponde muitas vezes. Por isso é que eu estou me referindo, cada um de nós, braços dados com Cristo, chegando-se a Ele, pertinho dEle, numa profunda comunhão, numa intimidade tremenda com o Senhor, porque isto reflete o nosso desejo de estar junto dEle. Ele que nos provê da palavra, Ele que nos dá o ministério da oração é um modo de chegarmos perfeitamente a Cristo. Ele que nos dá a sua própria casa espiritual, o seu corpo para fazermos parte. Nós precisamos estar linkados a Ele, vinculados a Ele, reconhecendo que dele dimana toda graça, todo poder. É por isso que a ceia é tão importante. Não é um rito meramente convencional, habitual, é uma necessidade. Porque quando nós participamos dos elementos, quando deglutimos o pão, quando tomamos o cálice, nós estamos participando de Cristo. Aliás, isso trouxe uma larga discussão na história da igreja. Afinal de contas, Cristo está no elemento, se transforma no elemento, Cristo está junto a Ele, e os reformadores conseguiram entender as Escrituras da seguinte perspectiva: Cristo está em nós. Os elementos apenas nos lembram disso, e ao trazerem a nossa memória mais fresca a esse respeito, nossa intimidade com o Senhor se aprofunda. Então esta é uma noite para você participar do pão, participar do cálice, como quem diz assim: estou de braços dados com Jesus. Não posso viver sem esse abraço, sem esse afago, sem esta mão que me conduz, que me dirige. Sem estarmos de braços dados com Cristo, nós estamos à deriva, estamos solitários, estamos por conta própria. Mas o Senhor faz questão de estender o seu braço. E é mistério agora que nós nos agarremos a Ele. Os discípulos foram adiante no barquinho, atravessando o mar de Tiberíades, quando houve um temporal, e Jesus então veio andando por sobre as águas naquele momento difícil, e os discípulos se assombraram no meio da madrugada, e pensaram tratar-se de um fantasma, e Jesus diz: não temas, sou eu, o mestre. Ao ouvirem a sua voz, se acalmaram um pouco, e Pedro teve a capacidade de dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus apenas diz assim: vem. Mas ao mesmo ensejo em que Pedro compreendeu que podia ir até Jesus, começou a andar, ele preocupou-se com o que estava ali ao redor, e evidentemente com uma lei que ele não elaborava tão bem, mas é a lei da gravidade, ele começou a cair, mas bastou ele dizer: salva-me, Senhor, e o Senhor estendeu a mão e o tomou. É assim a nossa vida, braços dados com o Senhor. Em algumas das circunstâncias nós estamos submergindo, perdemos o senso, não sabemos onde vamos parar, mas se bradarmos: salva-nos, Senhor, seu braço estendido para conosco. Então vamos seguir sempre braços dados com Cristo. Mas nesse ponto, dentro desta visão de cuidar bem do corpo de Cristo, tendo um coração puro, os ouvidos atentos à palavra, os braços dados com Cristo, alcançamos o versículo 5,
que nos diz que nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, para quê? Para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios eram apresentados através das mãos. Os adoradores vinham ao culto com os seus animais e entregavam em mãos do sacerdote, que imolavam os cordeirinhos, faziam todo um rito complexo de separar sangue, separar as partes nobres, separar as demais partes, e seguir em frente o culto. Era uma oferta com as mãos prontas para dar, entregar, oferecer. Mãos disponíveis para servir, para trabalhar. Nós cuidamos bem do corpo de Cristo quando vimos ao culto, quando privilegiamos esse tempo, não importa que a agenda, o dia nos reserve, quando estamos aqui acompanhando os louvores, a adoração, atentos à exposição da palavra, mas não podemos olvidar que cuidamos bem do corpo de Cristo quando nos dispomos a servir, quando oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. E os sacrifícios agradáveis ao Senhor é tudo que nós pudermos fazer em prol do seu reino. Não é o culto litúrgico apenas, mas o culto da vida, o culto no qual nós nos dispomos a ensinar, a cantar, a cuidar dos menos favorecidos, a dar o testemunho de Cristo numa outra pátria, como os nossos missionários o fazem. E todos nós somos missionários, mesmo não precisando ir para o outro lado do oceano. São sacrifícios agradáveis a Deus, são mãos disponíveis para trabalhar, mãos que às vezes se expressam através da boca, através do escutar os que estão sofrendo e precisam de um ouvido amigo para contar suas dramaticidades, suas tragédias. Em tudo isso nós estamos servindo, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Um faz uma coisa, outro faz outra, e não importa qual a função que você exerça, no final das contas são suas mãos entregando um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enquanto o culto em Israel era marcado pela entrega de uma ovelha que seria abatida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido por nós, para que agora nós consagremos a nossa vida, o nosso ser, de uma maneira plena, completa, um sacrifício vivo, santo, que é o que agrada ao nosso Deus. Mãos disponíveis para trabalhar. Esses são os cuidados que nós temos que ter com o corpo. Se tem alguma coisa entupindo as nossas artérias, vamos permitir que o Espírito Santo visite, trabalhe e nos purifique o coração. Se não estamos tão atentos à voz do Senhor, vamos ler mais a Escritura, estudar mais a Bíblia, nos aplicarmos aos seus ensinamentos. Se não estamos tão íntimos ao Senhor, nossos braços não estão tão dados com Cristo, vamos rever essa postura, ter intimidade com o Senhor. Vamos dispor as nossas mãos para entregar um sacrifício agradável a Deus, trabalhando pelo seu reino. Mas eu quero encerrar dizendo que há um último cuidado apontado por Pedro aqui, que também corresponde ao cuidado necessário com o corpo de Cristo. É termos os lábios afiados para proclamar. Na medida em que Pedro vem descrevendo esses aspectos, ele vai dizer ali, quando soma a ideia de uma casa espiritual, de uma raça eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo exclusivo de Deus, do corpo de Cristo, que num certo sentido está colocado aqui, ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cuidamos bem do corpo de Cristo quando nossos lábios não se calam, quando a nossa boca não se fecha, quando a nossa voz não fica silente,
quando damos o testemunho da fé, quando anunciamos o Evangelho, quando proclamamos o amor de Cristo, quando estendemos um folheto para alguém que pode puxar uma conversa, quando percebemos alguém cujo semblante, atitude parece ser assim de alguém que precisa de uma palavra amiga e a gente só precisa perguntar: posso ajudar? Alguma coisa que eu posso fazer por você? Posso fazer uma oração a seu favor? São formas diferenciadas de abordar que fazem com que os nossos lábios proclamem as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa maneira de apresentar o Evangelho é muito rica, porque o Evangelho não é apenas uma pregação, uma mensagem religiosa. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é a pessoa daquele que nos redimiu. E quando nós estamos proclamando as virtudes dele que nos chamou, nós estamos evangelizando. Nós estamos cumprindo aquilo que nos cabe como corpo de Cristo. Então não cele os lábios. Não fique mudo diante dos desafios que estão aí. Até mesmo o nosso ministério de surdos proclama a palavra de Deus através dos sinais. Se a voz não é emitida por razões de natureza física, as mãos são como lábios que também transmitem o Evangelho. Então, bendito os lábios que proclamam, bendito o coração puro, bendito o ouvido que está recebendo a palavra, bendito os braços dados com Cristo, benditas as mãos que estão a serviço do reino. Que nesse espírito nós possamos participar da mesa do Senhor nesta noite, imbuídos desse entendimento de que cada um de nós pode contribuir muito para que o corpo de Cristo seja sadio para a honra e para a glória do Senhor. Amém.